ouvir a palavra do Senhor? Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Amém, a maioria. Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 14. Livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Nós vamos ler do 25 até o 35. Livro de Lucas, capítulo 14, do 25 ao 35. Hoje eu estou com a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, NAA. Tá bom? Lucas, capítulo 14, versos 25 ao 35. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor, creio que os irmãos já encontraram. Vamos ler. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular e depressa verificar os meios que tem para concluir? Para que não aconteça que, tendo lançado os alicerces, não poderá terminar a construção, e todos os que viram zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviar-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como se restaurará o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que nós vamos, Senhor, agora ouvir a Tua palavra será ministrada, Pai, e eu peço que o Senhor venha ter misericórdia de mim, Senhor. Dai-me graça, Senhor, dai-me unção, Senhor, dai-me ousadia, dai-me aquilo que eu precisar, Senhor, para levar a Tua mensagem até os meus irmãos, Pai, de modo que a Tua mensagem vai e produza o efeito para o qual ela foi enviada neste dia, Senhor, e que os meus irmãos possam ser abençoados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, eu dei o título a essa mensagem: verdadeiro discipulado. Nós lemos aqui Lucas capítulo 14, né? Quem crê que essa palavra é verdadeira? Que foi Jesus que disse essas coisas? Que bom, queridos. Verdadeiro discipulado. Essa palavra diz que Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. E Jesus, sem constrangimento, sem nada assim, ele vai e já dá real no povo. Ele já chega assim e fala: ó, quem quiser ser meu discípulo, tem que negar tudo que tem. Talvez, se todas as igrejas que nós conhecemos, elas pregassem como Jesus pregou nesse dia, as igrejas estariam vazias. Porque Jesus, queridos, Ele não mente. Jesus, Ele não mentiu para nós quando Ele disse que nós teríamos aflições nesse mundo. E também Ele não mentiu quando Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa palavra que eu pretendo trazer a vocês é uma reflexão, né? É um balanço acerca de como que está a nossa fé. Será que nós estamos dispostos a pagar um preço realmente? Jesus, Ele foi muito claro no que Ele falou aqui. Quando Jesus disse: se você não deixar pai, irmão, irmã, deixar sua família, deixar tudo que você acha importante para segui-lo, você não pode ser discípulo dele. E hoje a gente acha que servir a Jesus é vir na igreja uma vez por mês, 2 vezes, vir nos cultos. Isso é servir a Jesus. E eu pergunto a vocês: Jesus, Ele é tudo de mais importante que tem na sua vida? Ou Jesus, Ele é como se fosse um ídolo? Ele está lá numa prateleira e você, quando precisa dele, você vai lá e fala com ele. Quando você não precisa, você ignora ele. Qual a importância de Jesus na sua vida? Você é um discípulo de Jesus ou você é um simpatizante? Não, pastor, eu acho Jesus muito legal,
Jesus é bacana, Jesus ele cura, Jesus ele ajuda, ele liberta, ele dá emprego, Jesus é muito bom. Então você é um simpatizante de Jesus, porque o verdadeiro discípulo, ele está com Jesus no tempo bom ou no tempo ruim. A multidão gosta muito de Jesus, mas na hora de ser imitador de Jesus, ninguém quer saber. Porque imitar Jesus não é fácil, queridos. Imitar Jesus é perdoar, é dar outra face. Imitar Jesus é amar o próximo, quando o próximo não te ama. Imitar Jesus não é fácil, mas Jesus ele fala aqui, se você quer ser discípulo dele, tome a sua cruz e o siga. E tomar a cruz não é fácil, queridos. É muito romântico, né? É muito romantizado. Não, eu tomei a minha cruz e eu estou seguindo a Jesus Cristo. É muito bonito falar isso, né? E quando essa cruz aí, ela leva um parente que você gostava, e quando essa cruz ela vem seguida de um câncer, e quando essa cruz vem seguida de um desemprego, e quando essa cruz vem seguida de um acidente, será que você continua com a cruz? Ou será que você abandona a cruz e fala, Jesus, não é isso que eu pensava. Eu pensava que eu ia te servir, ia ser só maravilha. Então, a intenção dessa mensagem é trazer isso à nossa mente. Será que você optou aquilo que você queria mesmo? Será que, como foi dito aqui na parábola, antes de você fazer uma construção, você sentou, você pensou nos riscos, e você falou, é isso mesmo que eu quero? Porque a palavra de Deus, ela não tem prazer naquele que começa e abandona a obra. Deus não tem prazer neste. E é sobre isso que nós vamos falar. Para ser um discípulo, não basta frequentar a igreja, ter o desejo de aprender com o mestre. Tem que verdadeiramente ser o seu discípulo. E nós precisamos fazer um balanço de como está a nossa fé. Nós temos trazido sempre mensagens reflexivas, mensagens para você avaliar a si mesmo, como a própria palavra diz. E essa não é diferente. Essa é uma palavra para que você volte para a sua casa pensativo. Será que realmente eu estou servindo Jesus? Será que Jesus está feliz com o modo como eu estou servindo? Ou será que eu sou mais um na multidão? A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essas vidas, somos mais infelizes de todos os homens. Por que você segue a Cristo? Você está buscando uma cura? Você está buscando que Jesus te dê um emprego de 50 mil reais por mês? Você está buscando uma casa própria? E depois que Ele te der isso daí, o que vai acontecer? Você vai abandonar Jesus? Ou você segue Jesus por quem Ele é? Você busca o abençoador e você não busca a bênção. Por que você está servindo Jesus? De que adianta, queridos, você viver aqui nesse mundo 100, 120 anos e passar uma eternidade longe de Deus? Ontem eu estive no enterro de uma senhora de 90 anos, uma senhora japonesa de 90 anos, viveu bem, criou os filhos bem de vida, né? Mas eu não conhecia muito da vida dela, não sei se ela, quando ela morreu, ela foi para os braços do Pai. Eu não sei dizer isso, eu espero que sim, eu creio que sim, mas eu não tenho certeza. Mas o que adianta você viver 90 anos como esta senhora, conquistar tudo, casa, riqueza, criar os seus filhos e partir para a vida eterna sem Jesus? Do que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Outro exemplo que eu posso dar para você, Steve Jobs. Quem que tem um celular da Apple aí, né? Acho que a grande maioria tem um celular da Apple aí. O inventor da Apple, o homem mais rico do mundo na época. Ele pegou um câncer no pâncreas e ele ficou internado por muito tempo, e ele podia pagar os melhores médicos, os melhores recursos, os melhores hospitais. E dando uma entrevista ele falou: eu sou o homem mais rico do mundo, eu tenho todos os recursos que estão na mão da humanidade, eu conquistei todas as riquezas que eu podia, e agora eu não posso salvar minha própria vida. Mas nós que cremos em Cristo, nós não podemos salvar a nossa vida, mas nós podemos buscar aquele que pode, que é Jesus Cristo. Nós podemos se achegar aos pés do Mestre Jesus, nós podemos reinar com Ele futuramente.
mas para isso é necessário ser discípulo de Cristo. E o balanço é esse: será que nós estamos sendo discípulos? Ou será que nós estamos buscando as coisas que Ele pode nos dar? E se Ele nos der, Ele não é mais nosso Deus? Se Ele não me der, eu vou ficar que nem uma criança mimada. Ah, eu não creio mais, Ele não me deu a bicicleta que eu pedi. Será que é assim? Será que nós somos tão infantis? A palavra de Deus em Eclesiastes 1,14 diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 1,14. Queridos, tudo é vaidade. Outra passagem diz: de vaidades em vaidade, tudo é vaidade. Tudo que nós imaginamos que é bom para nós neste mundo é vaidade. Nenhum de nós é eterno, nenhum de nós vai levar nada daqui. Talvez o que você arrecadar de riqueza, conquistar de riqueza na sua vida, vai ficar aí e vai gerar briga para os seus filhos, para os seus descendentes. Mas tem uma coisa que você pode ajuntar, e a Bíblia fala: você pode ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. E lá nós passaremos eternamente com Jesus, e é lá que nós temos que fazer a nossa morada, as nossas riquezas. Mas para isso é necessário nos tornarmos discípulos de Cristo. Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, convenhamos uma coisa: os discípulos de Cristo, todos os 12 ou todos os 11, exceto Judas Iscariotes, ou esses homens eram muito doidos, ou eles enxergaram algo que a gente não está enxergando. Olha só como morreu cada um deles. Pedro foi crucificado em Roma, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Você teria coragem de morrer por Cristo? André foi torturado e crucificado no formato de X, né? Por isso que aquela cruz em X é conhecida como cruz de Santo André. João foi lançado no caldeirão de óleo fervente, e ele foi morrer, né, por volta dos 100 anos lá na ilha de Pátimos, quando ele estava muito velho. Filipe, tem duas versões, dizem que ele morreu enforcado ou apedrejado. Bartolomeu morreu por esfolamento, em Derbente, na província russa. Esfolamento, queridos, eles tiraram a pele da pessoa viva, tá? Ele foi escalpelado vivo. Mateus morreu na Etiópia, a ferimentos de espada. Tomé morreu a flechadas na Índia. Simão foi morto em Roma, no massacre que ocorreu 70 anos depois de Cristo. Tiago Maior, que tinha 2 Tiagos, foi decapitado em Jerusalém. Tiago Menor foi apedrejado a mando de Ananias, o sumo sacerdote. Judas Tadeu morreu de morte violenta, não especificada, na região da Pérsia. E Judas Iscariotes, que é o único que a Bíblia diz a causa da sua morte, ele se enforcou depois de trair Jesus. Isso sem citar os discípulos anônimos, aqueles que foi pregado aqui, acho que no domingo, aqueles que se entregavam para ser devorados por leões, aqueles que se entregavam nas arenas para servir lá de diversão para os romanos, e eram assassinados por gladiadores, por animais, eram queimados como tocha viva no jardim de Nero. Qual a diferença desses crentes para os crentes de agora? Será que nós somos discípulos de Cristo mesmo? Será que nós estamos dispostos a servir a Cristo mesmo? Ou será que se der um friozinho aí fora, a igreja já fica vazia? Está muito frio para ir para a igreja? Nós precisamos parar para refletir, queridos. Jesus disse, nós lemos aqui, vocês querem que eu leia de novo? Se alguém quer vir a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, você tem amado a Deus mais do que a sua própria vida? Ou se Deus não der o que você quer, você fica que nem uma criança mimada? É isso que nós temos que pensar, queridos. Nós não temos que agir com base naquilo que está no nosso coração. Nós temos que agir naquilo que está no coração de Deus pela fé. Porque a Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Está lá em Jeremias 17:10. O nosso coração é enganoso. Aquilo que você muitas vezes acha que é certo, acha que é bom para você, acha que é bom para a sua família, os planos de Deus são outro. Mas Deus, Ele consegue enxergar aquilo que está ao longe, aquilo que está no futuro, aquilo que você não vê, Deus consegue ver. Ele sabe o que é bom para você e Ele sabe o que é bom para mim.
E muitas vezes você está aí revoltado com Deus, porque Deus não fez o que eu pedi, porque Deus não está ouvindo a minha oração. Mas Ele está vendo que se Ele ouvir a sua oração, Ele der aquilo que você está pedindo, você vai se afastar dEle, você vai para caminhos de morte. Quando você quer ter um casamento abençoado, e nosso pastor fala muito disso aqui, o que você precisa primeiro? Primeiro você precisa namorar, noivar, conhecer bem, seguir os princípios de Deus. Da mesma forma é a nossa fé, para que nós possamos ser discípulos de Cristo, ter uma fé firmada em Jesus, nós precisamos nos edificar dia a dia, precisamos ter um relacionamento com Ele, precisamos conversar com Ele. Como é que você diz que ama a Deus, mas você não tem prazer de falar com Ele 5 minutos por dia? Pastor, mas a vida é muito corrida, mas eu estou muito cansado. A sua empresa que te paga, você está lá todo dia, das 8 às 18, você se dedica, você se esforça, mas Deus que te dá a vida, você não valoriza. Às vezes Deus, Ele tira uma coisa de você, e você fica a vida inteira martelando, e culpando a Deus, e xingando a Deus, e brigando com Deus, por causa daquilo que Ele te tirou, mas aquilo que você tem, você não dá valor. Você não dá valor ao filho que Deus te deu, à filha que Deus te deu, à esposa ou esposo, ao trabalho que você tem. É muito mais fácil olhar aquilo que Deus não me deu, ou aquilo que Ele me tirou, do que olhar aquilo que Deus ainda manteve na minha vida. Sabe, eu tirei esses últimos dias, queridos, como um momento de fortificação na minha vida. Eu peguei algo ruim que aconteceu na minha vida, algo muito ruim que aconteceu, e eu estou usando isso como um trampolim para coisas boas. Eu estou deixando de pensar naquilo que para mim eu vejo como uma coisa não boa, né? De início eu vi como não boa, mas depois eu entendi os planos de Deus, e eu vejo tudo aquilo que Deus ainda me proporciona. Deus me deixou uma família maravilhosa, levou meu pai, mas eu ainda tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, eu tenho minha família, e eu vou ficar a vida inteira lamentando porque Ele levou meu pai, sendo que eu tenho os meus filhos para criar, tenho minha esposa, tenho a minha família, tenho minha mãezinha para cuidar. Será que eu vou ser a esse ponto de ingratidão com Deus? Se eu for assim, queridos, eu não sou discípulo de Cristo. Sinto muito, está aqui na palavra dele, nós lemos. Vamos seguindo. Daniel foi um jovem que tinha o propósito de servir a Deus. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Se a Vivi quiser colocar Daniel 1:8, você vai poder ler aí. E Daniel, ele não teve muitas coisas boas na vida dele não, queridos. Ele serviu a 4 reinos, né, pastor? Ele serviu durante 4 reinos. E a vida dele foi servir, e foi ser perseguido pela fé dele. E ele ficou lá na Babilônia, depois na Síria, depois em outro reino. E a vida dele não foi só diversão, mas isso não abalou a fé de Daniel. A fé de Daniel era inabalável. E em Apocalipse 2:10 ele nos recomenda isso. Ele diz: seja fiel até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Para você viver, você tem que morrer. Eu estava falando com o pastor no início do culto aqui, sobre queda de avião e tudo. O pastor falou assim: ih, Rafa, se eu cair no avião, eu estou no lucro, porque aí que minha vida vai começar mesmo. E ele não está errado não, queridos. A gente não deseja morrer, porque nós temos que estar aqui para fazer a obra de Deus. Mas, como Paulo disse, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para você viver, você tem que morrer. Morra neste mundo para que você ganhe a vida eterna, queridos. Quantas pessoas assumem o compromisso de servir a Cristo, mas quando as lutas vêm, elas fogem. Lembra da parábola do semeador? Caiu semente em meio aos espinhos, os espinhos o sufocaram. Mas também teve a semente que caiu em terra boa e produziu bons frutos. E que terra que você está semeando a sua fé? Como que está essa terra do seu coração? O que você está plantando aí? Será que aí é uma boa terra? O mundo vai tentar te sufocar, queridos. Mas lembre-se do chamado que você tem. O chamado à renúncia.
Jesus, ele começa com uma afirmação forte: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso significa o quê? Que nós devemos odiar a nossa família? Não, não, de forma nenhuma. Nós temos que amar a nossa família, principalmente nós homens. Nós somos os sacerdotes, os responsáveis pela nossa família. Nós temos que amar a nossa família, mas nós temos que colocar prioridades na nossa vida. Nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Cristo acima de tudo, queridos. Não é qualquer coisa que pode tirar o nosso relacionamento. E hoje isso meio que se perdeu, meio que está invertido. Na nossa vida diária nós precisamos tomar decisões difíceis. E muitas vezes essas decisões, elas não são compreendidas pela nossa família. Quem aqui já foi chamado de crentarrão, que vai dar dinheiro para o pastor, que não sai da igreja, que não sei o quê? Muitos de nós já fomos chamados assim. E eu vou lá brigar? Não, eu tenho que amar mais ainda. Porque aquela pessoa que falou isso para mim, ela não está sabendo o que ela está falando. Que Jesus possa perdoar e mostrar para ela a verdade. Às vezes nós não somos compreendidos pela nossa família, mas não é isso que vai nos tirar da presença de Deus, e é isso que a palavra está falando aqui. É a chamada de Cristo, tem que estar no centro de tudo, é permitir ser moldado, é permitir as prioridades e as decisões para Cristo. Ele fala de carregar a própria cruz. Ele diz: quem não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, queridos, é o símbolo das dificuldades que você vai enfrentar por causa de Jesus, das afrontas que você vai enfrentar, das dificuldades, do sacrifício, dos desafios de servir a Jesus. É um chamado a perseverar. Meu irmão, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu falei no começo, se a sua esperança está só nesse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança tem que estar no Senhor, que fez o céu e a terra, em Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e esse é Jesus Cristo, e Ele está aqui hoje, queridos, porque a palavra dele afirma isso, e Jesus não é mentiroso. Ele diz: onde dois ou três estiverem reunidos ali em meu nome, ali eu estarei. E Ele está aqui essa noite. E qual que é a aplicação disso na nossa vida, pastor? Qual que é a nossa cruz? Pode ser, para alguns, a resistência à tentação. É muito difícil você resistir à tentação. É muito bonito falar de José. O José, ele resistiu. A mulher do faraó, ela chamava, mas ele resistiu. É muito bonito falar, é muito legal. E Daniel resistiu os manjares do rei. E nós? E os manjares que são nos oferecidos? Será que nós temos resistido também? É muito bonito falar deles, eles já venceram. E nós? Agora é a nossa vez. Será que nós somos verdadeiros discípulos? É carregar nossa própria cruz, é amar a Cristo sobre todas as coisas, é perdoar. Quem acha que perdoar é fácil, aí levanta a mão. Não é, queridos, perdoar não é fácil. Só o Irineu que acha que é fácil perdoar. É que o Irineu já é convertido há bastante tempo. Eu ainda vou chegar lá, viu, Irineu? Ainda vou chegar lá. Não é fácil perdoar, queridos, mas nós temos que perdoar, porque a palavra de Deus fala que tem que perdoar. Sabe, perdoar o irmão que pisou no meu pé, beleza, é fácil. Mas e perdoar aquele que te fez um grande mal, aquele que te prejudicou, aquele que puxou seu tapete no serviço? É fácil perdoar? É fácil perdoar aquele que te caluniou? Aquele que te jogou no buraco? Os seus irmãos que te jogaram no buraco e te venderam como escravo? É fácil? Não é fácil não, queridos. Mas aquele que tem Deus no coração, ele consegue fazer, porque Deus o fortalece, Deus está com ele. Nós temos que buscar também a sabedoria na construção da batalha, porque Jesus ele constrói duas parábolas, né, para ilustrar a calcular os custos antes de fazer uma obra, do homem que quer construir uma torre. E isso nos traz a reflexão que nós temos que avaliar os nossos recursos.
E não avaliar assim, será que eu quero Jesus? Porque isso você já decidiu, porque você está aqui hoje. É avaliar assim, como está a minha fé? O que eu preciso fazer para ser um cristão melhor? O que eu posso fazer para a minha fé ser fortalecida? E a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que é através da oração, é através do relacionamento, é através de ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala também que é através da congregação dos santos, é um levantando o outro, um ajudando o outro. Eu fico muito feliz com essa igreja, que eu não sabia que eu tinha tantas pessoas aqui que me amam, que são queridas, que me ajudam, que estão me levantando, queridos. Isso é muito bom, isso é bom demais nessa igreja. E é isso, queridos, é isso, no momento de fraqueza, porque uma hora ou outra, um de nós cai, e precisa do outro para levantar. E se você não está no meio da congregação, como é que Deus vai usar a pessoa para te levantar? Deus vai descer do céu, né, para o lírio do jardim dourado, né, que nasceu no campo sem ser semeado, para levantar você? Não, Ele vai usar a vida do irmão. Há quanto anjo de Deus que tem aqui. Ele vai usar um anjo de Deus aqui para te levantar, para te repreender, para falar com você. Já tomei cada palavra de uns irmãos também aqui, viu? Os irmãos que também não tem dó não, viu? A gente não tem dó no púlpito aqui não, os irmãos não tem dó aí embaixo também, viu? As irmãs também é que está dando risada aqui também, que ó, tome pastor, receba. Mas é isso, queridos, isso faz parte, a gente tem que corrigir, né, com amor, lógico, você também não vai humilhar o irmão, a gente tem que exortar, a gente tem que levar carinho no momento que a pessoa precisa, ajudar no momento da necessidade. É isso que Deus quer, né, amar uns aos outros como Cristo nos amou. Quando Ele vê esse amor no nosso meio, Ele está vendo aquilo que Ele ensinou. Isso é ser o verdadeiro discípulo. Isso de fato nós temos sido, e louvado seja Deus. Por isso nós temos que melhorar muito mais ainda, temos que proliferar e levar isso para outros lugares também. Será que nós temos sido discípulos de Cristo? E para você, queridos, que está pensando, pastor, mas você está falando aí, tem que ser discípulo de Cristo, você falou que os discípulos, os primeiros discípulos de Cristo morreram, um na espadada, outro foi esfolado, outro foi flechado, outro não sei o quê, né? Que eu tenho que levar minha cruz, que eu só vou apanhar, não tem nada de assim que vai acontecer. Queridos, primeiro, Cristo Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Se o seu barquinho está balançando, Cristo tem o poder de repreender o vento e o mar, e Ele está no seu barco, e quando Cristo está no barco, tudo vai bem. E ainda que a sua vida aqui nessa terra, ela esteja uma bagunça, seja só perda, seja só derrota na sua vida, nós temos a esperança da vida eterna. E há uma esperança gloriosa, uma promessa gloriosa que nós receberemos quando nós estivermos lá com Ele. E a palavra diz que nós não vamos apenas estar com Ele, mas a palavra diz que nós vamos reinar com Ele. E a primeira promessa gloriosa que eu separei para os irmãos aqui está lá em Apocalipse 2:7, e diz assim: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que significa isso, queridos? Você pode optar em fazer a vontade de Deus ou em fazer a sua própria vontade. Toda vez que você opta em fazer a parte de Deus, você está depositando algo na sua vida eterna. Você está comendo da árvore da vida. Você está recebendo a vida eterna de Deus. Deus está trabalhando, Deus está preparando uma morada para você. Deus está te ajudando a resistir à tentação, a vencer sobre o pecado, porque todos nós estávamos condenados, né, ao pecado, ao inferno, e aquele que está no inferno. Mas Cristo veio, vocês sabem, e pagou por mim, e pagou por você, e toda vez, queridos, que você for acusado, porque essa é a função do acusador, ele vai vir até nós, ele vai falar: olha, mas você fez isso, você pecou contra Deus. Aí você pega e fala para ele assim: olha, aqui neste livro está o pagamento dos meus pecados. Aqui diz que Cristo foi pregado no madeiro, que Ele pagou a minha dívida, e Ele é o meu Senhor, meu Salvador e meu Redentor. Arreda-te, Satanás, você não pode mais me acusar, o meu pecado está pago por Jesus.
E você vai provar e comer da árvore da vida. E você já pode começar a provar da árvore da vida, mesmo estando aqui. Cada vez que você consegue vencer um pecado, vencer uma tentação, é Deus te dando um pouquinho da árvore da vida. Porque quem come da árvore da vida, viverá para sempre. E a segunda promessa gloriosa é que não sofrerás o dano da segunda morte. Lá em Apocalipse 2:11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte, pastor? É ficar eternamente afastado de Deus, para sempre longe de Deus. E você muitas vezes não tem utilizado as oportunidades de vencer o pecado. E nesse mundo, nós falamos no início aqui, nós sofreremos tentações, sofreremos perseguições. Enquanto nós estivermos ainda aqui na terra, queridos, nós podemos ser danificados de alguma forma pelo pecado. Mas se você resistir ao pecado, se você se santificar, se você buscar, você não receberá o dano da segunda morte. E a promessa de Deus para você aqui: você é pecador sim, você vai ser tentado sim, porque essa é a nossa fraqueza. Mas se você resistir à tentação, se você perseverar até o fim, você vai receber essa promessa de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E a terceira promessa que Deus nos traz essa noite, promessa gloriosa, é que nós vamos comer um maná escondido e vamos receber uma pedra branca com o nosso nome. Diz lá em Apocalipse 2:17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Sabe, queridos, quando você ora pedindo ajuda a Deus, quando você está tendo pensamentos impuros para vencer o pecado, quando você sente orgulho, quando você sente vontade de mentir, e você pede ajuda de Deus e você consegue resistir, é Deus te dando do maná do céu, é Deus dando o maná escondido do céu, para que você possa vencer e possa comer do maná que está escondido lá no céu também. Esse é o maná escondido, ele será dado a todos que pedirem, mas para isso é necessário vencermos. E vencermos de que forma? Vencer o pecado, vencer a tentação, vencer a minha própria vontade, os meus desejos. Isso ilustra, queridos, quem tornou a fidelidade na graça de Deus. Se você olhar 2 Pedro 1:4, vou pedir para o Vivi projetar ali. Você sabe que as batalhas que você teve que suportar para chegar até lá. E a palavra diz aqui, nós lemos que nós receberemos uma pedra branca com o nosso nome. E no nosso nome, no nosso novo nome, ninguém sabe o que vai estar escrito, senão aquele que te deu e aquele que recebeu. Mas eu creio que Cristo, Ele vai escrever na nossa pedra alguma coisa no sentido: esse daqui foi aquele que resistiu, aquele que não me negou, aquele que esteve comigo até o fim, e o nosso nome será um significado como esse. Assim como Deus, Ele mudou o nome de Jacó para Israel, de suplantador, Ele mudou o nome para Israel, Ele mudou o nome de Abraão, Ele mudou o nome de muitos protagonistas da Bíblia. Nós também receberemos um novo nome, e cada vez que você recebe o novo nome dado por Deus, você recebe a transformação. Nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado para reinar com o nosso Mestre Jesus. A quarta promessa gloriosa aqui, queridos, ele fala que nós receberemos uma barra de ferro, né, para quebrar os vasos. Diz assim, Apocalipse 2, do 26 ao 28, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mundo está cheio de injustiça, queridos. Basta você abrir o telejornal, você assistir 5 minutos, você não aguenta. É gente assassinando, roubando, é traição, é governo. Nossa, dá desgosto, dá enjoo de assistir televisão.
E está mostrando tudo o que está acontecendo no mundo. E assim, segundo o que a Bíblia fala, vai de mal a pior. Isso daí não é nada, vai piorar. Tenha paciência que vai piorar. E a nossa justiça, ela não será feita neste momento. A injustiça, ela vai progredindo, ela vai aumentando neste mundo. Mas aqueles que vencerem, reinarão com Cristo na terra por 1000 anos. Depois, se você quiser consultar, está lá em Apocalipse 26. Nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, a fim de libertar as pessoas inocentes, a fim de fazer justiça juntamente com o nosso Senhor aqui na terra. Você não pode fazer justiça agora, mas quando nós estivermos reinando com Cristo, nós poderemos fazer justiça. Nós receberemos uma vara de ferro para reger e quebrar vaso como na mão do oleiro. Nós vamos poder reinar. Isso aqui é uma promessa que nós estaremos reinando com Cristo aqui na terra também. E todo aquele que crer e todo aquele que vencer vai quebrar os vasos como oleiro e vai precisar dessa vara de ferro que nos será dada. Então essa é uma promessa de Deus, que quem tem a vara é aquele que pode corrigir, é aquele que pode julgar, é aquele que pode estar numa posição de liderança. É isso que Deus está nos prometendo para aqueles que forem os seus verdadeiros discípulos. E um dia nós reinaremos, queridos. E a 7ª promessa, ele fala assim: dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Queridos, só senta no trono quem reina. Lhe concederei que assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Está lá em Apocalipse 3, 21. Olha a graça que Deus nos deu, queridos. A graça de reinar com Ele, de comer do maná escondido, de ter um novo nome, de comer da árvore da vida para viver eternamente, de reinar com Ele por 1000 anos e de sentar no trono como Ele sentou no trono do Pai. Tudo aquilo que Jesus recebeu de honra do Pai, Ele também vai nos conceder quando nós vencermos, quando nós estivermos lá com Ele. Mas toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque Ele é o vencedor invicto, Ele que venceu, Ele que conquistou. E nós, como a noiva de Cristo, nós vamos nos assentar com Ele, nós vamos sentar no seu trono, nós vamos julgar, nós vamos reinar sobre a terra. A sabedoria de Deus, se você acha que você tem sabedoria agora, você não está entendendo nada. A sabedoria de Deus vai estar em nós, e nós vamos poder julgar justos como o nosso próprio Deus, porque diz aqui que nós vamos julgar a terra. Apocalipse 21, 4 e 5 diz: não haverá mais morte, e nem aflição, e nem choro, e nem dor, pois essas coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Sabe, hoje você está sofrendo uma enfermidade, você está sentindo dor. Muita gente está sentindo dor. Muita gente está passando pelo luto, assim como eu. E lá diz que não vai haver mais morte. E muitas vezes você está preocupado, e lá diz que não haverá aflição. E você está chorando hoje, você está aflito, você está chorando, alguém te chateou, alguém te magoou, mas lá não haverá choro. E você está sentindo uma dor por alguma enfermidade, lá também não vai haver mais dor, porque todas as coisas antigas já passaram. Aquele que está sentado no trono disse: vejam, eu farei nova todas as coisas. Querido, você está entendendo o nível da promessa de Deus? Vocês vão ser os meus discípulos, aqueles que forem meus discípulos, aqueles que colocarem Jesus acima de tudo, aqueles que vencerem, aqueles que chegarem no reino do céu, herdarão todas essas coisas. Você vai reinar com Cristo. O que pode ser maior do que isso nessa terra? Um carro de 200 mil é melhor do que isso? Morar no Alphaville é melhor do que isso? O que é melhor do que isso? Não tem, queridos. O que Deus está nos oferecendo, nada nesse mundo pode comprar. Nós reinaremos eternamente com Ele. Então vamos continuar aqui, queridos. E falando aqui da parábola do construtor, né? Ele fala que a torre, ela representa uma construção de fé. Nós temos que construir a nossa fé dia após dia. Tem dia que você não está afim, mas tem dia que você vai lá e coloca um tijolo. Tem dia que você vai lá e coloca outro tijolo. E a todo tempo nós temos que estar nos examinando. Quando você chegar naquele nível que você fala assim:
pastor, agora eu estou bom, agora eu sou super crente, eu não peco mais, eu sou melhor que meu irmão, eu jejuo 3 vezes ao dia. Aí eu vou falar para você, você é um fariseu. Agora, se você se examinar todos os dias, e cada dia que você se examinar, olhar no espelho e falar assim: eu sou um pecador miserável, eu preciso da graça de Jesus Cristo na minha vida todos os dias, você está no caminho certo, queridos. Você tem que reconhecer. Para aqueles que tomarem a cruz de Cristo e segui-lo, Ele promete, né? Nós vemos aqui, Ele diz lá em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo terão aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Você passará a luta, você passará a aflição, mas a vitória é certa, porque Cristo garante isso para você. Lá em João 14:27 diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou-la como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você está com medo? Você não está sentindo paz, mas Jesus lhe dá a sua paz. E quando Jesus lhe dá a paz, Ele não te cobra nada em troca, como o mundo cobra. Por isso Ele diz aqui, não vos dou-la como o mundo vos dá, porque Ele lhes dá de graça, e a graça de Deus Ele não cobra. Nós teremos a verdadeira paz. Diz também Apocalipse 21:4, né? Nós lemos aqui, Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você está chorando hoje, mas quando nós estivermos na eternidade, nós vamos estar alegres com o nosso Deus. Então, queridos, já caminhando aqui para o finalzinho, ser discípulo de Jesus não é fácil, vai requerer renúncia, vai requerer sacrifício, compromisso, você vai ter que segui-lo. Mas quando nós fazemos isso, queridos, nós optamos ser escravos de Cristo, nós optamos ser servos de Cristo, nós optamos ser discípulos de Cristo. E a partir do momento que nós optamos, não é mais a minha e nem a sua vontade, é a vontade dEle na nossa vida. E nós costumamos falar aqui toda vez na oração, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Deus, Ele consegue enxergar aquilo que vai acontecer daqui 10, daqui 100 anos, daqui 1000 anos Ele consegue enxergar. A gente não consegue saber o que vai acontecer quando nós passar por aquela porta. Então é melhor você entregar a sua vida para Jesus, é melhor você confiar nos planos de Deus. Eu desafio você a refletir na sua própria vida. Considere mesmo a partir de hoje, será que vale a pena mesmo eu ficar aqui buscando as coisas desse mundo? Quanto tempo que eu vou ganhar? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, queridos, que Deus nos ajude a ser verdadeiros discípulos dEle, que Deus nos ajude a pagar este preço que Ele está falando que nós temos que pagar, porque Ele prometeu que Ele estaria conosco, nos ajudando, para que nós possamos experimentar a plenitude da graça de Deus e o amor dEle na nossa vida, por toda a eternidade. Busque o alimento verdadeiro. Jesus sabe qual que é o alimento que você precisa. Muitas pessoas, muitas vezes elas se desviam da fé, exatamente porque elas não são alertadas sobre esse conselho de Jesus. É muito fácil, né pastor, é muito fácil eu vir aqui e eu falar só as coisas boas, eu falar para você, olha, vem para Jesus que Ele vai te curar, vem para Jesus que Ele vai te dar dinheiro, e realmente Jesus Ele fez tudo isso na nossa vida, mas eu não falo para você essa parte, que você tem que negar todas as outras coisas e colocar Deus acima de tudo. Eu não falo para você que você vai ter aflição, eu não falo para você que você vai sentir dores nesse mundo, porque a promessa da vida perfeita, ela não é aqui, mas ela é na eternidade. Isso é difícil de falar, porque isso não enche igreja. Se com Jesus é difícil, queridos, imagina sem Jesus. Às vezes você pode estar pensando, mas eu não quero mais saber desse negócio de Jesus, o pastor falou lá que vai ser difícil. Experimenta se afastar de Jesus, aí você vai ver o que é difícil. Aí você vai ver o que vai ser passar uma eternidade longe de Deus. Aí vai ser difícil, e não tem volta, viu? Lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama a Deus aí? Amém.
querido. Então, é isso que Deus preparou para vocês aqui. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, foi o que Deus preparou para você. Aquilo que você nem imagina, Deus preparou para você. Aquilo de melhor que você jamais vai poder imaginar na sua vida inteira, é o que está preparado para você. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Amém? Esta foi a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé. Eu quero orar por vocês. Coloca a mão no coração. Senhor nosso Deus,